Exclusivo: erros militares temidos na implantação de Los Angeles podem ter implicações de longo alcance, mostram registros. Resumo: líderes militares dos Estados Unidos questionaram treinamento para implantação doméstica, alertados sobre os riscos de auxiliar a aplicação da lei. Guarda Nacional e fuzileiros navais enviados para Los Angeles em junho. Líderes militares compartilharam experiências para possíveis implantações futuras. 29 de agosto, Reuters. Quando o presidente Donald Trump iniciou sua iniciativa para enviar a Guarda Nacional e os fuzileiros navais para cidades dos Estados Unidos, líderes militares questionaram reservadamente se as tropas haviam recebido treinamento adequado e alertaram sobre os riscos sociais, políticos e operacionais de longo alcance de auxiliar as autoridades policiais, de acordo com uma análise da Reuters de registros militares divulgados no tribunal. Autoridades do Exército dos Estados Unidos que planejavam uma operação no Parque MacArthur durante o destacamento em junho em Los Angeles determinaram que usar tropas para proteger agentes que realizavam a repressão imigratória de Trump representava um risco extremamente alto para civis, tropas e reputação dos militares, de acordo com um documento interno. Autoridades alertaram que a operação poderia atrair protestos e se transformar em um tumulto com potencial para falta de comunicação e fratricídio, bem como danos acidentais a civis, incluindo crianças, disse o documento de planejamento da operação. O conjunto de relatórios e mensagens militares internas divulgados durante um julgamento para resolver um processo movido pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, oferece uma rara visão interna das preocupações dos comandantes depois que Trump quebrou uma longa tradição contra o uso das Forças Armadas em apoio à aplicação da lei doméstica, apesar das objeções de autoridades locais. Desde que enviou 4.000 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais dos Estados Unidos para Los Angeles para reprimir protestos contra prisões de imigrantes, o republicano Trump enviou tropas da Guarda Nacional para Washington e está considerando expandir a presença militar em outras cidades governadas pelos democratas. Para mitigar os riscos da mobilização em Los Angeles, advogados militares elaboraram regras para o uso da força e a redução da tensão que as tropas podiam acessar em seus telefones e que alertavam sobre os altos riscos de mobilização. A própria natureza das operações domésticas, forças militares americanas operando em comunidades dos Estados Unidos, tem implicações tão significativas que os erros de alguns soldados podem ter efeitos sociais, políticos e operacionais de longo alcance, de acordo com um documento sem data intitulado Los Angeles Civil Unrest SRUF. A sigla significa Regras Permanentes para o Uso da Força. Louis Caldera, secretário do Exército do ex-presidente democrata Bill Clinton, disse em uma entrevista que os envios de militares para o país ameaçam colocar soldados e civis em risco, prejudica o recrutamento e corrói o apoio público. Trump quebrou muitas normas, disse Caldera. Seus antecessores não usariam as Forças Armadas dessa maneira. O Departamento de Defesa se recusou a comentar sobre um assunto de litígio em andamento. Não é pergunta caracterizada. Embora os governadores estaduais frequentemente mobilizem tropas da Guarda Nacional sob seu comando para ajudar durante desastres como furacões, em Los Angeles elas foram convocadas para o serviço federal pelo presidente. Newsom alegou que eles estavam envolvidos na aplicação da lei, violando uma lei de 1878, conhecida como Lei Posse Comitatus. O governo Trump argumentou que as tropas não estão aplicando a lei, mas foram usadas exclusivamente para proteger prédios e funcionários federais, incluindo agentes de imigração. Uma decisão sobre o caso pode sair a qualquer dia, do juiz distrital dos Estados Unidos, Charles Breyer, em São Francisco. Um porta-voz de Newsom disse que as evidências do julgamento mostraram que a mobilização foi puro teatro político e uma demonstração de poder com a intenção de intimidar nossas comunidades. Restaram apenas algumas centenas de soldados. Após ordenar o envio de tropas para Los Angeles,
Trump diz que seu governo libertaria a cidade. Enquanto isso, líderes do exército questionavam se 3 horas de treinamento para distúrbios civis seriam suficientes, de acordo com mensagens internas. Na sua experiência, este treinamento proporciona um nível adequado de mitigação de riscos para as condições atuais em Los Angeles? Esta é uma pergunta capciosa, escreveu um oficial do Exército dos Estados Unidos a colegas, cujas identidades foram omitidas um dia após Trump ordenar a chegada da Guarda Nacional a Los Angeles. Nenhuma mensagem de resposta foi divulgada nos autos do processo. Uma semana depois, o Departamento de Segurança Interna solicitou assistência militar para uma operação no Parque MacArthur, um ponto de encontro de imigrantes onde agentes federais acreditavam haver um mercado ao ar livre de identidades falsas. No julgamento, o Major-General do Exército Scott Sharman testemunhou que rejeitou o pedido por acreditar que havia pouca necessidade de proteção militar. Sharman disse que sua decisão foi rejeitada pelo secretário de Defesa Pete Hegseth e que a operação no parque foi finalmente realizada em 7 de julho. A operação apresentava risco extremamente alto com o aumento de tropas, de acordo com o documento de planejamento do Exército de 1º de julho, divulgado nos autos do processo. Isso criou a potencial para protestos violentos, com a possibilidade de falhas de comunicação e fratricídio, bem como danos acidentais a civis, incluindo crianças. O mapa de planejamento marcava a localização de várias escolas próximas. Laura Dickinson, professora especializada em segurança nacional da Faculdade de Direito da Universidade George Washington, disse que a mobilização trouxe muitos riscos para as tropas. Colocá-los nessa situação de alto risco os coloca no fio da navalha e potencialmente prejudica a reputação das Forças Armadas dos Estados Unidos e seu amplo apoio entre a população dos Estados Unidos, disse ela. Os planejadores militares pretendiam mitigar esses riscos com ensaios gerais em uma base em Los Alamitos, Califórnia, e treinamento sobre regras de força, de acordo com o documento de planejamento de 1º de julho. No final, a operação no Parque MacArthur durou cerca de 1 hora e pareceu ocorrer sem incidentes, de acordo com uma reportagem da Associated Press. A Reuters não conseguiu verificar o relato de forma independente. A prefeita da cidade, a democrata Karen Bass, chamou a operação de golpe político. O Departamento de Segurança Interna não respondeu diretamente às perguntas sobre a operação do Parque MacArthur ou se ela resultou em prisões, mas disse que seus agentes de imigração e alfândega e patrulha de fronteira prenderam mais de 5.000 pessoas em Los Angeles desde junho, compartilhando lições. Enquanto os planejadores se preparavam para a missão no parque, os líderes militares já estavam compartilhando lições aprendidas em Los Angeles com oficiais de outras regiões em antecipação a mobilizações em outros lugares. Uma cadeia de e-mails de 1º de julho descreveu militares uniformizados sendo assediados em Los Angeles, protestos em hotéis onde agentes de imigração estavam hospedados e tentativas de manifestantes de doxar ou identificar publicamente membros da Guarda Nacional. Essa é uma situação em evolução, mas chegará em breve a uma região próxima. Espero que não tão controversa, dizia uma das mensagens. A identidade do coordenador de defesa que a enviou e dos destinatários foi omitida. Os documentos geralmente se referem a regras sobre o uso da força, que todo soldado em Los Angeles deveria conhecer, como uma forma de mitigar riscos. O documento sobre as regras de uso da força termina com um conto de advertência do cabo da Marinha Clemente Banuelos, que destacou os riscos. Banuelos estava em uma missão conjunta com agentes da Patrulha da Fronteira em 1997, no Texas, quando matou um adolescente armado com um rifle. Banuelos nunca foi processado, mas o tiroteio foi investigado por 3 júris, de acordo com o documento. O incidente continua sendo um poderoso lembrete de que, quando militares empregam força, suas ações, decisões e as regras que seguem podem estar sujeitas a escrutínio externo de muitos níveis, diz o documento. Reportagem de Tom House em Wilmington, Delaware.